Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Canta minha alma. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Fala para ele nessa noite, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olha os montes, vales e campinas, em tudo vejo que o teu poder sentar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Fala para ele nessa noite, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim o que? Jesus vier em glória, não há celeste, não se transportar. Adora ele nessa noite, adora-lhe, prostrado para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, ele cantar. Canta minha alma, canta-te, Senhor. Tu és grande, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais uma vez, então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Adora ele, grandioso és tu. Só ele é grande, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Fala para ele bem alto, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém? Glória a Deus. Vou pedir ao nosso irmão que nós estamos orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa primeira participação, e nosso pastor vai nos fazer a mensagem dessa noite. Deus, tu és grande, toda a terra clama a ti neste dia, meu Pai. Amém. Meu Pai. Tu és grande sobre todo aquilo que está se passando nesses momentos, ó Deus. Cada um de poder esteja estendida sobre toda a terra. Tudo te pertence a ti, capaz. Todas as nações criadas pertencem a ti, menino. Colocaste os povos para que pudessem governar, meu Pai. Deus, entregando nas tuas mãos, ó Deus. Que eles são a responsabilidade do povo agora, aqui na terra, para governar, ó Deus, para se cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Mas a direção vem de ti, o momento vem de ti,
nos alimenta de Ti, meu Deus, alimenta nossa vida espiritual, nesse momento para que possamos crescer cada vez mais e saber, meu Deus, sempre a terra saber que Tu és grande, todos terra. Muito obrigado por todos. A Tua palavra, as canções que geraram aqui neste lugar, Pai, tudo foi consagrado a Ti, Pai. Desde manhã, meu Deus, eu senti a Tua presença aqui, desde o primeiro momento até agora. Com certeza, sempre está neste lugar. Não é dúvida, meu Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te louvar, em espírito e em verdade. Obrigado, Pai Santo. Toma agora a palavra, para agora, da Tua fé, e enche nossos corações, meu Deus, trazendo alto o céu sobre todos nós aqui, para que possamos aqui saciar, alimentar pela Tua palavra. Nós agradecemos tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Pastor Alcir. Que bom que a gente pode depois ouvir novamente. Está gravado essa primeira parte. Gostaria de convidá-los que vocês possam abrir suas Bíblias em Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. É um texto muito rico da palavra de Deus, são ensinos que nos trazem lições preciosas para os nossos dias. Essas lições do capítulo 10, elas são valiosíssimas para a gente ter essa possibilidade de saber escolher. É preciso saber fazer escolhas. Então, é preciso saber escolher. São ensinamentos que vão dar uma direção correta para uma vida cristã autêntica. Aqui no versículo 13 do capítulo 10 de Marcos até o verso 16, nós vamos encontrar aqui, pode baixar um pouquinho, tá tranquilo. Tá beleza, tá bom. Então, Marcos 10, a partir do versículo 13, fala então, Jesus abençoando as crianças. Esta é uma questão muito séria daqueles dias que Jesus vivenciou e deixou-nos ensinamentos riquíssimos. E aí surge uma pergunta: por que os discípulos queriam manter as crianças afastadas de Jesus? Essa é uma questão. Uma das respostas que nós podemos dar a esta pergunta é que naquela época as crianças elas não eram muito valorizadas. As crianças eram como que deixado de fora. E eu não sei se mudou muita coisa em nossos dias. Hoje temos ainda problemas nessa área da educação, principalmente na educação religiosa das nossas crianças. As igrejas precisam valorizar um pouco mais os ensinos, as ministrações para esta faixa etária tão importante, que é a primeira infância. E nos versos 14 em diante, nós vamos perceber aqui uma coisa muito interessante. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha, é muito interessante isso aqui. A gente precisa prestar atenção nos ensinos de Jesus. E a Bíblia diz que quem conduz crianças a Cristo, elas têm uma recompensa muito grande.
É uma bênção quando se pode conduzir crianças a Cristo. Então Jesus revelou que só entra no reino de Deus, só recebe o dom gracioso do reino de Deus quando você tem uma vida tranquila, sem preconceitos, uma vida que você possa até mesmo ter liberdade de fazer suas escolhas. Versículo 17, aqui no capítulo 10 de Marcos, Jesus tem uma outra lição preciosa aqui. Quando um jovem rico faz uma pergunta muito interessante a Jesus. E ele pergunta, esse jovem chegou a Jesus e pergunta-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E a gente pode fazer as avaliações e dizer o seguinte: o jovem, possuindo tudo que se podia desejar na terra, ele estava preocupado com a vida eterna. São lições preciosas. Não é muito comum os jovens terem essa procura, essa dedicação nas coisas espirituais. Mas ele queria saber como é que ele poderia adquirir com os seus bens. Quando ele fala como ele pode herdar, dá uma impressão que ele queria fazer alguma coisa para comprar o direito da vida eterna. E para um jovem, isso também é de se admirar. Ele está preocupado com alguma coisa que estava além da esfera terrena. Eu não sei se vocês já perceberam, existem muitas pessoas neste mundo que estão completamente desligadas das coisas espirituais, não se preocupam, e isso tem sido devastador em nossos dias. Não sei se vocês já perceberam que nesta pandemia muita gente deixou de cultuar a Deus no templo, e a juventude também não está fora. Tem muitos jovens que começaram bem na caminhada cristã, mas de repente deram uma parada no meio do caminho. Mas este jovem aqui do capítulo 10 de Marcos, ele percebe que estava faltando alguma coisa para ele ter uma felicidade completa na realização da sua vida, porque bens materiais ele já estava bem resolvido. A Bíblia diz que ele é um jovem rico, e ele, quando pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta nos faz pensar um pouco sobre isso. O que é uma vida eterna? E aí, só quem entende que essa qualidade de vida eterna não pode ser comprada, ela é doada, e só Deus pode fazer. Só Ele já deixou preparado para isso. Quero que você repita comigo João 3,16, uma só voz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é um conceito que o próprio Senhor Jesus, ele já deixou para nós. Quando o jovem pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, minhas irmãs, tem muita gente hoje que acha que pode adquirir isso com seus esforços, pode comprar, né, um pedacinho do céu com a sua maneira, né, com a sua expressão. Existem vários pensamentos
existem várias crenças que estão por aí sendo ministradas por muitas religiões estas que não têm foco em Cristo Jesus, e a gente vai encontrar muita gente que pensa que pode adquirir um lugarzinho no céu, adquirir uma vida eterna com Deus, fazendo boas obras. Tem muita gente que tem esse pensamento: eu posso fazer as caridades, eu fazendo assim, eu vou ter direito a uma vida eterna ao lado de Deus. Outras pessoas pregam doutrinas que dizem que existem um local chamado purgatório, onde as pessoas ali podem minorar as suas culpas e dali um degrau até chegar a Deus. Pessoas que pensam que através de sacrifícios podem fazê-lo. Ainda a doutrina da reencarnação, aqueles que pregam que após a morte a sua alma volta e vai se reencarnando até melhorar, até chegar a Deus. São pontos doutrinários que não têm respaldo na Bíblia. A Bíblia, nesse ponto, ela tem uma definição muito clara, né? E se a gente for caminhar um pouco o nosso pensamento, vamos descobrir que existem países onde eles adoram os animais, como na Índia. É interessante que lá a vaca, ela recebe quase que é tratada como uma divindade. Inclusive eles preservam muito as vacas, porque eles acham que ali é fonte de vida, fornece ali o leite, né, para sustento das pessoas. Mas eles tratam então uma outra coisa. Eles acham que um ponto doutrinário, que a vaca, uma vaca pode ser a reencarnação de um ente querido seu que já se foi e reencarnou numa vaca. Então são pontos que estão fora da curva, não estão qualificadas dentro do ensinamento de Cristo. Vocês estão entendendo? Houve também uma época em que, mesmo dentro do cristianismo, doutrinas que pregavam que existe as chamadas indulgências, onde as pessoas que tinham recurso financeiro poderiam comprar, né, através ali de uma confissão sacramental, um perdão dos seus pecados. Também não tem respaldo nos ensinos da palavra. Mas Jesus, ele conhece totalmente nossas mentes, conhece nossos corações, e diante da pergunta do jovem, que chamou Jesus, até tratando de um conceito elevado, né? Chamou Jesus de bom mestre. É uma qualificação, né, interessante, chamou Jesus de bom mestre. E Jesus então faz outra pergunta. A pergunta foi o seguinte, Marcos 10, 18. Você sabe o que está dizendo, jovem? Me chamando de bom mestre? Só aquele que reconhece quem é Jesus, de fato, pode chamar Jesus de bom mestre, sem ser hipócrita, sem estar qualificado no campo da hipocrisia. Aqui o versículo 19 e 20, Jesus então, ele faz um questionamento ao jovem. Você conhece os mandamentos? Jesus citou alguns: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o jovem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Meus irmãos, Jesus, ele usa parte dos 10 mandamentos
nos quais o jovem tirava nota 10. Ele, com certeza, sabia de cor como um bom judeu, mas aí surge uma questão, e aqui nós podemos tirar uma grande lição para a nossa avaliação espiritual, para a sua avaliação espiritual. Sabe o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que algo de grande profundidade, é muito importante isso aqui, e isso aqui é muito sério. O ser religioso não garante ninguém a vida eterna. Se você é apenas um religioso, você pode estar fora do reino de Deus. Exatamente isso aqui. Eu não sei se você já pregou o evangelho para alguma pessoa, e a pessoa diz assim, eu já ouvi muitas vezes, eu nasci em tal religião, fui ensinado nessa religião, e não mudo. E aqui, pelo que a gente percebe, esse jovem era religioso, mas não estava salvo. Ele não tinha a qualificação de vida eterna. Só há uma coisa que nos garante a vida eterna no céu. E está no versículo 21 de Marcos 10. Vou ler aqui para vocês. Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aqui está dizendo que ele estava fora do reino de Deus, do reino dos céus, porque era rico? Não, não é por isso. Estava fora porque ele não quis seguir a Cristo. Esta é a lição que você tem que sair daqui hoje, levando muito sério isso. Seguir a Cristo é o necessário, somente isso. Somente seguindo a Cristo, você tem atendido esta ordem de Cristo? Vá, faça isso, faz aquilo, mas vem e siga-me, disse Jesus. Há necessidade de fazer aqui uma escolha. E aquele jovem fez uma escolha errada. Eu não sei se você já fez essa avaliação. Ele teve a oportunidade de fazer uma escolha. Ele teve a liberdade de fazer uma escolha e a fez erradamente. Ele não soube fazer a escolha. E uma das coisas que a gente precisa saber é que nada nesta vida pode impedir você de ser feliz de fato e verdade, quando você sabe fazer as suas escolhas. Eu ouvi uma palavra na última eleição para deputado federal, de um deputado lá do Espírito Santo. O nome dele é Felipe Rigoni, deputado federal pelo Espírito Santo. Ele contou ali na posse da sua, lá no Senado, no Congresso Nacional, ele contou a sua história. Ele, ainda na infância, ele ficou cego. E ele ficou muito triste com aquilo, ficou frustrado e começou a chorar desesperadamente. Um dia o pai o chamou em um canto e falou o seguinte: olha, isso não impede de você fazer as escolhas certas da vida. Vá em frente. Aquele jovem entendeu que ele podia, mesmo com a deficiência física, seguir a sua caminhada e ser bem-sucedido na vida. E ele se tornou um deputado federal. Olha, muita honra, muita honra. E
aqui, então, eu quero trabalhar um pouco nesse sentido. A melhor coisa que nós temos na vida, dada por Deus, é a liberdade. A liberdade vale muito, vale muito. E quando a gente tem a liberdade de fazer as nossas escolhas, que nada nos impede, a gente também tem uma grande responsabilidade. Porque se fizermos algo, uma escolha errada, o problema é nosso. Nós não podemos acusar ninguém. Como é que você tem usado a sua liberdade, meu irmão, minha irmã? Como é que você tem feito da sua vida, que foi dada por Deus, e você tem direito de cuidar dessa vida de uma forma toda especial? E o grande segredo está na escolha que fazemos. E a atitude de uma escolha, ela é algo muito profundo, muito profundo. O grande problema é quando escolhemos erradamente as coisas na vida. Nós podemos então até mesmo perder a nossa liberdade quando fazemos as escolhas erradamente. Se você não souber fazer a sua escolha, por exemplo, numa eleição para um cargo de liderança, como prefeito, como um governador, um presidente da república, se você não souber fazer a sua escolha, você pode perder a sua liberdade, porque isso é muito importante. Nós podemos perder a liberdade, e o jovem, ele fez a escolha, que Jesus lhe deu a oportunidade, só que ele escolheu desobedecer ao convite de Cristo. Ele não quis seguir a Cristo, ele preferiu ficar na escolha dos seus bens, da sua riqueza, porque é exatamente isso que o prendia. Exatamente, ele, quando Jesus mandou ele vender tudo, dar aos pobres e vir segui-lo, quem não garante que Jesus ia dar tudo a ele em dobro? Há um livro na Bíblia de um homem que era muito fiel a Deus, era muito rico, e ele perdeu tudo, mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Quem foi? Vocês estão bem na Bíblia, né? Jó. A Bíblia diz que depois ele teve tudo em dobro. Então, se esse jovem tivesse obedecido a Cristo, não estava nada difícil para que ele tivesse em dobro tudo aquilo que ele já possuía. Mas eu quero trabalhar um pouquinho nesse tema aqui, liberdade de escolha. É preciso saber escolher. E aí, eu gosto muito, né? Eu não uso muito aqui no púlpito, mas eu sou formado em filosofia, eu fiz ali 3 anos e meio de filosofia, então a gente estuda os filósofos, sejam eles os primeiros, né? Ali como Sócrates, como Aristóteles, Nietzsche. A gente também estuda os contemporâneos, filósofos da atualidade, né? Mas eu gosto muito aqui de algumas coisas sobre liberdade no campo da filosofia. E a gente vai ver que são ensinamentos também importantes. Filosofia no sentido ético. Trata-se do direito de você fazer a sua escolha diante do seu modo de agir, independentemente de qualquer determinação externa. Então, é você que deve fazer a sua escolha independentemente do que o outro venha influenciar por você. Há um outro filósofo muito importante, filósofo alemão muito importante no campo da filosofia, Immanuel Kant. Olha o que ele fala de liberdade.
ele diz assim: liberdade é ação em conformidade com a lei moral que nos outorgamos a nós mesmos. E ele quer dizer o seguinte: a liberdade implica com a responsabilidade do indivíduo por seus próprios atos. Você é responsável pelos seus próprios atos. Liberdade vem, então, de uma boa reflexão, de um modo de vida ético, seja ele no campo da ética ou no campo da moral. Outro francês, Sartre, em sua... Ali ele era um filósofo existencialista. Ele crê que o homem deve ser livre, pois nós somos aquilo que fazemos do que fazem de nós. Então, se você é aquela pessoa que é muito levado pelo pensamento do outro, né, você pode estar sendo levado para um campo onde você, na verdade, não usa bem a sua escolha. Quando a gente menos percebe, há uma grande possibilidade de perdermos a nossa liberdade. Há muitos exemplos na Bíblia disso, de pessoas que eram livres e se tornaram escravos porque não souberam usar a sua liberdade. Veja só aqui um texto muito interessante, em Gênesis 47, versículo 11. Está escrito o seguinte: e deu-lhes possessão na terra do Egito, conforme a ordem de Faraó. Os hebreus chegaram no Egito e eles tiveram possessão de uma parte boa da terra do Egito. Foi dada a eles como uma posse, para eles ficarem ali. E sabe o que aconteceu? Eles eram livres? Sim, eram livres. Por que tornaram-se escravos? 400 anos depois eles eram escravos, dominados. Porque após a morte de José, foram aos poucos sendo tratados como escravos. E eles então, mesmo tendo uma liberdade, tendo direito, foram aos poucos sendo levados a uma escravidão. Tornaram-se escravos. Eu não sei se vocês estão percebendo o que está acontecendo em nosso país. Aos poucos, estão tirando toda a nossa liberdade. Supremo Tribunal Federal deu agora a prefeitos e governadores, não é nem o Palácio Central, prefeitos e governadores podem fazer decreto proibindo o direito de culto. Está na Constituição um direito pétreo, não pode ser mexido. Mas aqueles 11 lá tiraram esse direito e deram a prefeitos e governadores. Que é um outro exemplo bíblico bem contundente. Lucas capítulo 15 fala dos perdidos e achados. É a seção na Bíblia dos perdidos e achados. E ali, no capítulo 15 de Lucas, tem o fato do filho pródigo, que era livre na casa do pai, tinha toda a liberdade, mas ele achou que não estava bom. Então ele pede parte da sua herança e vai gastar a sua herança que ele recebeu em terras estrangeiras. E a Bíblia diz que, passado algum tempo, ele perdeu toda aquela fortuna e ele tornou-se escravo. Perdeu a sua liberdade por não saber fazer a escolha correta. E nós podemos dizer com toda a convicção,
nós estamos perdendo grande parte da nossa juventude, que são levados pelos vícios, são atraídos de uma forma bem sutil, quando eles, sem menos esperar, estão dominados pelos vícios, tornam-se dependentes químicos, e se não entregarem as suas vidas a Cristo, somente Deus pode libertá-los, porque a ciência, a medicina, a psiquiatria, a psicologia não resolve o problema dos dependentes químicos. Infelizmente, essa semana tivemos que fazer um sepultamento de um jovem dos 52 anos ainda, que gastou parte da sua vida ali dominada pelo alcoolismo. E o inimigo, ele usa a sua propaganda, e há uma agência de propaganda muito forte. Agência que existia na mídia, propaganda ali dos cigarros, né? Percebem? Eram cenas bonitas, de repente foram levando e as pessoas tornavam-se dependentes do tabaco. E tudo começa com uma brincadeira, às vezes simples. Depois torna uma dependência terrível, terrível. Uma desgraça. E não, isso é fácil de resolver. É só entregar a vida a Cristo. Pedir que Ele tenha domínio sobre a sua mente, sobre o seu coração. Faça isso e você vai ser feliz. Amém? Ministério de Louvor, por favor. A igreja pode ficar em pé nesse momento. Vamos adorar esse Deus. Um cântico muito especial. Eu gosto muito desse hino. Que fala: para onde for irei, seguirei ao meu honesto. Quando nós temos Deus ao nosso lado, Jesus ao nosso lado, nós não temos que temer nada, porque Deus, Ele nos guia. Como o pastor acabou de falar, o Brasil, a nação está passando um momento difícil, mas nós temos que ter a certeza, ter a convicção que Deus está no controle. Basta você crer, basta você confiar, basta você ter Jesus ao lado. Vamos adorar Ele. Siga o meu começo. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso e seguro, em seus braços bem seguro, onde
Tenho a glória prometida, eu pra Deus, Senhor, glória a Deus, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei seguirei a meu bom mestre. Só vocês? Seguirei a meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que nós temos nessa noite, Pai, de estar na tua casa, te cultuando, Senhor Deus, te adorando, Senhor Deus, com nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença, Senhor Deus, no meio do teu povo nessa noite, ó Pai. Nós sentimos a tua presença, nós sentimos, Senhor Deus, a tua proteção, nós sentimos o teu carinho, ó Pai. Ó Pai, continua com a sua mão estendida sobre o teu povo, Senhor Deus. Os seus irmãos aqui, os seus filhos, ó Pai, nossos irmãos que te cultuam, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, abençoada, Senhor Deus. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus.